Fala, administradores, tudo bem? Aqui é o professor Ademir, tá? A gente ficou um tempinho longe em função desse decreto que o município teve de fechamento, de parar um pouco as aulas por conta do coronavírus. E aí a escola agora ela vai começar a mandar para vocês videoaulas do que seria o conteúdo, tá? Quando vocês voltarem, quando a escola puder abrir, quando as aulas voltarem ao normal, a gente vai voltar até a nossa aula presencial, tá? Porém, antes disso, eu só vou ver vocês por aqui, tá certo? Então eu vou dar continuidade no que a gente estava vendo. Vocês se lembram que a gente viu na última aula a etiqueta empresarial? Certo? Então a etiqueta é o conjunto de regras que define o seu comportamento dentro de uma empresa, tá? E a aula de hoje a gente vai ver sobre comunicação. O que é comunicação? Tá? Quem aí de vocês sabe se comunicar de verdade? A comunicação ela tem duas pontas, né? Ela tem o emissor e o receptor. Uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, se traz quando o emissor manda a mensagem e o receptor recebe, né? Então a comunicação ela é bem feita quando eu tenho algo a dizer a alguém, seja escrito, falado, por gestos, não importa a forma, mas eu tenho uma mensagem para passar para alguém e a pessoa que eu tenho essa mensagem para passar, ela recebeu a mensagem, né? A mensagem foi entregue, ela entendeu o que eu queria. Então, comunicação eficiente é quando eu digo algo e a pessoa entende o que eu disse. Professor, mas isso parece ser tão bobo. Gente do céu, vocês não têm noção do tanto de problemas de comunicação que as empresas têm por aí. São muitas empresas com muito problemas de comunicação. Trabalhos que não saem da forma certa, equipes que brigam, tem N problemas. Dentro de casa, um relacionamento muitas vezes acaba porque as pessoas não sabem se comunicar. Um diz algo, o outro diz outra coisa e eles não conseguem entender um ao outro, não conseguem entender um e o outro que querem dizer, tá? Então uma comunicação eficiente é extremamente importante para quem quer trabalhar com administração, para quem quer trabalhar numa empresa, tem que saber se comunicar, certo? Então vamos começar com a comunicação. Algumas dicas para vocês entenderem um pouco de como ter uma comunicação eficiente. Então, se eu tenho algo a dizer, né? Então eu vou ouvir ou ler antes de emitir uma resposta. Então alguém me pergunta sobre o coronavírus. Eu tenho que ter lido sobre o assunto, eu tenho que ter ouvido sobre o assunto, eu tenho que ter informações sobre o assunto se eu quiser dar a minha opinião, se eu quiser dar uma resposta. Não adianta eu inventar uma resposta na hora. É muito melhor eu falar, olha, eu não sei o que se passa, eu não sei o que houve, eu não entendo sobre o assunto, do que eu inventar algo, né? Invento e digo algo. Então isso não funciona. Se você não conhece o assunto, fala que não sabe. Está dentro da empresa, a pessoa te perguntou, você sabe fazer determinado procedimento? Se você conhece o procedimento, se você já sabe, se você já fez, você dá a resposta, senão você fala que não sabe, certo? Conheça bem o assunto a ser tratado. Então, se você vai falar sobre algo, estude aquilo, conheça aquilo, converse sobre aquilo para depois você falar. Saiba a hora certa e o que dizer naquele momento certo. Tem momentos que a gente só pode ouvir. Tem momentos que a gente não deve falar nada, tá? Vou dar um exemplo, né? Eu estou dentro de uma empresa, meu patrão está lá bravo porque as vendas estão ruins. Eu espero ele terminar de falar. Eu não vou ficar cortando, brigando, discutindo, duas pessoas gritando, ninguém ouve. Então eu espero. Depois que ele terminar de falar, eu dou minha opinião. É a mesma coisa dentro de casa. Você está lá discutindo com seus pais, ou né, quem tem namorado, quem é casado, está lá discutindo com o marido, com o namorado. A pessoa está lá, deixa a pessoa falar, espera acalmar. A hora certa você fala. Não adianta ficar duas pessoas gritando que ninguém vai ouvir ninguém, certo? Cuide da sua postura corporal. Eu estou aqui falando para vocês, imagina se eu estivesse aqui falando para vocês assim, ó. Que legal que ia ser. Uma cara de desânimo. Não, minha postura diz muito sobre mim. Então eu tô aqui alinhado, certinho, todo
reto porque eu sei e eu tenho domínio do que eu estou dizendo. Então, a minha postura diz muito se eu entendo sobre o assunto ou não. Cuidar, aí galera, ó, sobre a comunicação, e aí é uma parte que é muito interessante. Cuidado com erros de português e cuidado com erros na hora de falar palavras erradas, tá? No ambiente corporativo, dentro de uma empresa, você tem que saber escrever certo, tá? A galera aí que está fazendo curso com a gente, que ainda está no colégio, aproveita, lê muito, escreve muito para aprender a escrever correto. Se você for se tornar um administrador de empresas e começar a falar errado, você vai estar fora. Não vai funcionar. Começar a escrever com erros de português, né? Às vezes eu vejo lá alunos escrevendo com certeza, tudo junto, com certeza. Ou comigo, separado. Gente, isso não... Pô, você quer se comunicar por escrita? Escreva certo. Quer se comunicar por fala? Fale certo. Tome cuidado com isso, tá? Repita a mensagem sempre que necessário. Então, às vezes você está falando com uma pessoa e a pessoa não entendeu o que você disse. Você percebe no olhar dela. Repete, não tem problema. Né? Às vezes a gente não entende mesmo a primeira vez. Repete o que você falou, confere se entendeu. Não tem problema não entender. Agora, não entender e falar que entendeu, aí tá errado. Cuidado com o excesso de gestos, tá? Então, imagina se eu tô aqui gravando um vídeo com vocês e tô assim, ó. Não, porque vocês lá na empresa... Papapá. Não. Eu posso usar as mãos para falar, sem problemas, mas sem exageros, tá? Sem ficar passando a mão aqui e aponta lá e fala, tá vendo? Aquilo que eu te falei, ó, deu, aconteceu. Não, gente. Deixa o dedinho abaixado, mãozinha mais ereta, aqui ó, postura ereta, mãozinha na linha da cintura aqui, gesticula aqui baixinho, não tem problema, certo? Evite vícios de linguagem, tá? Então eu tô conversando com vocês, né? E aí vocês viram, né? Que nesse momento, né? A escola tá fechada, né? Mas a gente vai continuar, né? Dando atividades para vocês, né? Isso é um vício de linguagem. Repetir a palavra, né? Várias vezes. Tem que tomar cuidado com isso. Ou então eu tenho um amigo meu, né? E ele chega e me fala assim, tá ligado? Então lá eu fui lá na festa, tá ligado? Tá ligado? Eu uso tá ligado 10 vezes. Não. Ou tipo assim. Nossa, então a gente foi lá, tipo assim, meu. Cuidado, isso é vício de linguagem. Isso torna a conversa chata, tá? Nunca, gente, nunca interrompa uma pessoa quando ela estiver falando. A não ser que ela se prolongue muito na conversa. Mas não interrompe ela. É muito chato você estar falando com alguém e a pessoa te cortar no meio. Dá a impressão que o que você está falando não importa. Que o que você está falando não vale a pena, tá? Se a pessoa está falando, espera ela falar. Terminou de falar, você fala. Cada um na sua vez, a comunicação vai se tornar muito mais efetiva. E outra, galera, presta atenção quando alguém está falando com você. Normalmente a gente costuma ouvir alguém, né, já pensando lá na resposta. Não. Se eu estou ouvindo, ela terminou de falar, eu vou pensar no que ela falou e vou responder. Certo? Fique atento com o seu tom de voz. Tá? Tom de voz é muito importante. Eu não posso falar com você assim, ó. Você não pode fazer isso. Isso é um tom de voz agressivo. Tem tom de voz muito lento. Não. Um tom de voz firme, falando para fora, pondo a voz para fora, sem ser agressivo, sendo simpático, certo? Imagina só, se eu chegar na minha casa hoje com a minha esposa lá e falar assim para ela, você já fez a janta? Nossa, antes de eu terminar de falar a palavra, ela jogou uma panela em mim. Por quê? Porque meu tom de voz foi agressivo. Agora se eu chego, dou um abraço nela, oi meu amor, tudo bem? Você fez alguma coisa pra gente comer? Pô, é a mesma mensagem, mas ela vai entender de uma forma muito melhor. Certo? Então cuidado com o tom de voz. Às vezes a pessoa não está num dia bom e você fala com ela com um tom de voz mais agressivo, vai dar merda, tá? Pratique a empatia, quer dizer, tente se colocar no lugar da pessoa. Tenta ver como ela pensa, como ela age. Se você se colocar no lugar dela, você vai entender melhor o que ela quer te dizer. Certo? Cuidado com ruídos na comunicação. Então, imagina se eu estivesse aqui falando com vocês e eu estivesse ouvindo som. Pá, pá,
Vocês iam estar me entendendo? Não. Ou eu ligo para vocês no meio de uma obra, com a betoneira batendo, tijolo quebrando e vem. Cuidado com ruídos na comunicação, porque isso pode atrapalhar, pode tirar toda a atenção. Isso não é legal, tá certo? O que é ruído numa comunicação? Ruído é só shh? Não. Uma música tocando é um ruído. Alguém conversando do meu lado é um ruído. Tudo isso pode se tornar tudo que tira a atenção ou prejudica a compreensão de uma mensagem se torna um ruído. Certo? Deu para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo? Tá? Então estamos falando de comunicação. Na comunicação, para ela ser efetiva, você tem que fazer a outra pessoa te entender, certo? Seja escrito, seja falado, seja por gestos, tenho que fazer a outra pessoa me entender. E comunicação é o principal erro, uma das principais coisas que atrapalha numa empresa é falhas na comunicação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar esse vídeo para vocês no grupo da sala e eu quero que vocês mandem lá para mim o que vocês já viram de problemas de comunicação, de falhas de comunicação, de coisas que você tentou explicar para alguém e a pessoa não entendeu, e às vezes um mal entendido que tomou uma proporção muito maior por falha na comunicação, tá certo? Espero que vocês gostem aí e tomara que a gente se veja, tomara que possamos nos ver logo, né? Que acabe isso logo e que a escola possa abrir e vocês possam voltar a assistir as aulas aqui, tá certo? Tô com saudade de vocês e nos vemos aí. Até mais, gente!